Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do WOcast. E hoje a nossa convidada ela é muito especial, assim como todos, mas ela eu conheço há muito tempo. Ela é de Cascavel, lá no Paraná, então me conhece desde o início da harmonização, das clínicas. E ela está dominando o Brasil aí, cuidando de várias clínicas de harmonização facial, clínicas odontológicas, clínicas médicas, da saúde financeira. Ela é contadora e ela é especializada na parte tributária e já é especializada nessa parte financeira de clínicas há mais de 7 anos. Então, minha convidada de hoje é Viviane Vale, que é a CEO da Finan Clinic. Vivi, conta pro pessoal um pouquinho o que é a Finan Clinic. Oi, doutor William, muito obrigada, tá? Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho imenso, enorme por você, a gratidão imensa. E vamos lá, então, falar sobre a Finan Clinic. A gente criou, então, uma empresa que seria especializada para cuidar da área da saúde, né? Então, o que seria a Finan Clinic? Seria cuidar de todas as entradas, todas as saídas, para você entender aonde está indo o meu dinheiro, né? Quanto que está entrando, quanto que está sobrando, o quanto que eu posso investir, o quanto que eu posso guardar, onde eu estou gastando mais, onde que eu tenho que economizar. Então, a partir de relatórios, a gente consegue acompanhar, né, a partir de uma rotina diária, todos os detalhes que acontecem, desde a tarifa que o banco descontou, desde a tarifa do cartão, a gente consegue analisar tudo isso, mostrar, né, para as clínicas e mostrar o melhor resultado. A gente consegue trabalhar, por exemplo, na lucratividade. Eu estou trabalhando errado. Faz 10 anos que eu ganho 5%, 10%. Então, vamos melhorar isso, vamos trazer Isso se a pessoa souber quantos por cento ela ganha, né? vamos ser realistas, Vivi. Porque a gente que estuda a parte técnica, então eu sou prova viva disso. A gente não entende nada de financeiro. Eu falo muito aqui, a intenção desse podcast é principalmente, Vivi, informar os profissionais, porque a gente aprende tanto a ser bons técnicos, e eu formei tanto aluno, você acompanhou minha trajetória, eu formei tanto aluno que se tornou bons técnicos, mas a galera faria no consultório, não consegue ter evolução pessoal, evolução profissional, porque não cuida das finanças. E isso acontece muito porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, o que você se depara aí quando você chega na clínica e o profissional te contrata e fala, Vivi, cuida das minhas finanças. O que você percebe que foi o passado antes de você chegar? Eu vou dar várias dicas aqui, contar o que acontece, né? Vou dar um exemplo também, máquina de cartão. A pessoa vai lá, vou abrir meu consultório, pediu uma maquininha de cartão. Quando a gente vai ver, tá na antecipação. Então, por exemplo, ela não analisa quanto que eu vou gastar na antecipação. A gente faz uma programação lá, por exemplo, dela ter um percentual de lucro de 30%. Às vezes a máquina está cobrando 2% ao mês, antecipa 10 meses, por exemplo, vai 20% do lucro embora. Então, assim, foi num detalhe de escolha de máquina que acabou passando e você está trabalhando igual um louco e não percebeu, né? Aí quando você chega lá na clínica, tá tudo antecipado, sem caixa. Isso. Outro caso, então, doutor, a gente pega clínicas com o mesmo valor de faturamento, uma tá pagando 10 mil de imposto e a outra tá pagando 50 mil, com o mesmo faturamento. Por que acontece isso? Às vezes acaba que o contador trata a clínica médica odontológica do mesmo formato de um comércio, não vê especializado naquilo que precisa, né, estudar sobre a economia que dá para trazer sobre a clínica. Outro ponto importante, chegou o final do ano, em janeiro, tem que fazer uma reunião com o contador, porque assim, ele não está sabendo que você está criando uma sala nova, que você vai colocar mais profissional lá dentro, que o teu faturamento vai aumentar, e o que vai acontecer? Tem que mudar a estratégia. Então, sempre em janeiro, a gente tem que trocar a estratégia para poder pagar o imposto. Então, essa reunião também é fundamental e analisar o que vai acontecer no meu próximo ano. Então, isso é fundamental para eu ter uma economia também dentro do meu consultório. Vivi, você falando, passa um filme na minha cabeça tão grande. Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem ideia desse tipo de coisa, tá? A faculdade que eu fiz, eu acho que todos os profissionais da área da saúde, a gente não tem ideia de como lidar com a vida financeira. E, cara, eu não tinha noção que precisava de um contador. Quando você chegou lá na minha clínica, gente, pra quem não sabe, a Vivi cuida da minha saúde financeira aí há uns 7 anos, desde que você começou a se especializar nessa área, né, eu acho. E eu não sabia que precisava ter um contador. Então você teve que chegar meio que roçando o mato, né? Teve que começar do zero. E o que você acha que é? Por exemplo, Vivi, os profissionais eles acabam antecipando, tem todo aquele erro que é o comum, né? Então começa a ganhar dinheiro, mas começa a antecipar para pagar as contas e tudo mais. Quando você chega nesse consultório, normalmente esse profissional,
ele gastou esse dinheiro com... Qual que é o erro? Por que que ele tá ali antecipando, fazendo tudo? Porque eu sei que não é esbanjar, porque muitas vezes a gente vê o profissional levar uma vida extremamente simples Uhum. e mesmo assim ele tá se atolando, ganhando dinheiro e se atolando. O que você acha que é o erro? Doutor, um dos pontos principais, primeiro, é bagunça dentro da empresa. Por que que acontece? Misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, esse é um erro principal que eu percebo, assim. Então, começa desorganizado ali, é o passo para, né, não ter lucratividade. Outro ponto principal, né, a falta de organização. Não ter organização, não ter tudo controlado. E também os gastos, por exemplo, eu não tenho uma noção do quanto que eu posso gastar em salário, será que eu posso contratar alguém ou não? Como que tá a minha rentabilidade, né? Então, você ter uma noção, quanto que eu posso gastar de marketing? Então, você ter a falta dessa visão de esclarecimento de cada tipo de despesa, o quanto eu posso gastar. E assim, se a gente não cuida desse tipo de coisa, é muito engraçado, porque a gente vai trabalhando, 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 você vê muito dinheiro entrando, Uhum, aí você se deslumbra. Isso aconteceu comigo lá no passado, uhum, você sabe disso. uhum, A gente se deslumbra com o dinheiro entrando e não sabe o que vai sair. uhum. Então a gente pega, a gente gasta com vida pessoal aquilo que era para ser pago de conta, ou a gente começa a fazer investimentos na clínica, mas a gente esquece que tem boleto para pagar e que aquele dinheiro que tá pagando, tá entrando tem que pagar boleto. Uhum. Então, eu acho que é muito da vida de todos os profissionais. Eu vejo que a grande parte dos profissionais que eu converso também tem essa mesma situação que eu tive lá atrás. Uhum. E, Vivi, quais são os maiores faturamentos de clínicas que você tem, de lugares que você atende? Assim, eu cuido de contas de milhões. Uhum. Qual é o máximo, assim, de O faturamento? maior faturamento hoje é de 1,5 milhão que Um a milhão e gente meio? Isso, aham. Mensal, né? Isso, nós temos cliente que inicia desde os 30 mil até 1,5 milhão de reais por mês. Ah, que legal, Movimentação. é bem variável, né? Uhum. E o que que você vê? Você vê que os erros são parecidos de quem tem 30, quem fatura 30 mil a 1,5 milhão? Ou tem diferenças aí nos erros? Doutor, porque assim, hoje a gente tem, por exemplo, nós temos clientes que fatura 300 mil, que a lucratividade é muito maior do que quem fatura 1 milhão. Então, você calcula a responsabilidade que tem em cima de quem está faturando 1 milhão de reais, né? Então, assim, muitas vezes, quem é muito organizado com as finanças consegue um resultado melhor do que quem está faturando muito. Um ponto, assim, principal hoje que eu falei, o que é principal dentro do estabelecimento? A gente ter uma precificação adequada, tá? Porque eu tenho que saber o que eu tô vendendo, qual que tá me dando mais lucro, qual que não tá. Às vezes o profissional tá investindo no marketing, no procedimento, tá lá gastando dinheiro, e é o procedimento que não é o que dá mais lucro, o que é viável para a instituição, né? Dá um exemplo prático aí, pro pessoal pegar esses exemplos. Vou dar um exemplo aqui. Não, o que a gente mais pega no prejuízo, limpeza, né? Limpeza dental, né? Limpeza dental. É o que, por exemplo, dá prejuízo. Talvez, se for consciente, né, para fazer uma conversão, é possível? Tá no prejuízo, né? Mas desde que seja consciente e tenha fundamento, né? Então, a gente percebe muitos erros nisso, porque não calcula o custo hora clínica. O principal erro também. Como que eu vou ter uma precificação? Eu tenho que calcular o meu custo hora clínica. O meu custo da minha sala. O que é isso, gente? É o cafezinho, o que eu tenho a mais é o bolo que eu tô servindo, é o curso que eu pago que o meu colega não paga, é o preço do aluguel que não é o mesmo do meu colega. Então, às vezes, você acaba se baseando num preço que é do meu concorrente, que não tem nada a ver com a minha estrutura, né? Nada a ver com a minha clínica. E é aí que tá um dos erros. E eu acho que isso é muito importante, porque a maioria também busca o preço do que os colegas, vizinhos, tem aquela história, né? Uhum, Procure sua concorrência. Eu acho legal, acho que é importante a uhum, gente dar uma olhada, entender mais ou menos o que tá a concorrência, mas a gente tem que entender o que a gente disponibiliza, né? uhum. Principalmente a gente que faz essa questão de fazer o atendimento de alta qualidade, a gente está entregando muito mais dentro do nosso consultório do que talvez um colega entrega. Uhum. Então não dá para comparar assim, e fazer o mesmo preço, né? Tem que precificar frente ao que você tem, ao que você Isso. entrega. A gente trabalha com números, né? Então, trabalhou com números, chegou no preço ideal. Depois a gente dá aquela espiadinha no vizinho, né? Pra ver se não realmente não fica fora, né? Ou assim, eu vou ganhar menos nesse, mas eu não posso ficar fora de mercado, né? Então, fica consciente o valor que tá ganhando, que você já sabe quanto que vai sobrar no final do mês. E é aquela história que a gente já conversou muito, você me falou muito, que lucratividade é que é o real. O faturamento é ilusão. Não dá pra gente ficar se baseando no faturamento, porque muitas vezes a clínica tá extremamente deficiente de cálculos de
de precificação, Uhum. toda essa questão de tributário, de adiantamento de taxa, e às vezes a precificação está toda errada, então você está faturando muito, mas a hora Uhum. que você vê no final do mês você não tem lucratividade nenhuma. E aí, se você não cuidar e colocar na balança, tá tudo entrando na mesma conta, né? Então, você tem a conta pessoal, você tem a conta da clínica, Uhum. tá tudo entrando lá na mesma conta, mas você tá tirando pra tudo que é lado e não lembra depois de fazer o pagamento de boletos, de guardar pra realmente. Eu acho que uma das coisas que mais mudou a minha vida profissional, Vivi, foi em relação a isso, quando você Uhum. definiu, doutor, a gente precisa ter uma conta separada. É uma coisa tão básica e tão Uhum. óbvia. E a gente não pensa nisso. A gente se Uhum. forma, a gente só quer saber de atender, de tentar ganhar um dinheirinho. Então, acho que foi uma das coisas que mais mudou. Porque a gente consegue separar, né? Uhum. Mas tem que fazer de forma inteligente também, né, Vivi? Isso. O que que você aconselha aí de divisão pra você, pro profissional pegar pra ele usar pra vida dele? Uhum. Eu vou dar de exemplo agora, que teve um caso até esses dias, o que que acontece? Por exemplo, uma clínica tem dois donos. Um acaba investindo no valor, o outro consegue investir menos. Um trabalha mais, o outro quase não aparece. E até nisso acaba dando divergência de sócio. Então, assim, como que eu vou trabalhar com isso? Qual que é o justo, né? Então, assim, como que a gente fala para definir, para separar isso, né? Eu tenho que ter, por exemplo, dia 5 o meu salário. Ah, eu sou a dona que sou eu trabalho com marketing em cima da clínica. Ah, eu sou a dona administrativa. Então sentem as duas e olham, quanto que quanto custaria uma pessoa para fazer esse serviço aqui dentro? Ah, 5 mil reais o meu e 10 mil o seu, porque eu tô 3 vezes na clínica ou porque eu tô 5 vezes na semana. Então isso é legal identificar o que que é viável para um salário, né? A gente chama também de prolabore, por exemplo, pagamento dia 5. Ah, eu sou dentista, eu também, eu executo. Quanto que eu vou ganhar? Ah, então a gente consegue, a partir dos números da clínica, vou dar um exemplo, chutar aqui. Uma clínica é 20% para cada profissional, né? Pelo que eu executar. Então, assim, eu trabalho como dono, mas eu também estou na cadeira. Então, vamos fazer esses 20% como profissional executor. Então, eu vou receber dia 10, um exemplo. Aí, final do mês, a gente vê uma distribuição de lucro. Foi sobre aquilo que está investido da clínica, né? Então sobrou 10 mil, 40% é meu e 60% é teu. Então a gente consegue chegar num cálculo ideal ali para distribuição. Sim. E o nosso trabalho também é legal porque fica transparente para as duas partes, né? Ó, aqui entrou aqui, saiu aqui, qual que é o justo, qual que não é. Sim. Até para ter realmente essa visão do que o profissional merece ganhar, né, Vivi? Uhum, Porque quando a gente vai embolando tudo, é isso que você estava falando desde o começo. Às vezes o profissional tá comprando material, aí tá adiantando o cartão, aí tá lá se embolando nas contas, aí não consegue fazer uma viagem, não consegue fazer um curso novo, não consegue uhum, investir na clínica. E esse profissional começa a ficar frustrado, uhum, porque ele não consegue evoluir. Ele tá só se matando a trabalhar e não consegue evoluir. uhum, E quando a gente se paga, eu acho que a gente começa a entender um pouco do que é nosso merecimento, até aquela uhum, questão de chaves mentais e o quanto eu mereço, eu estou trabalhando, mas eu estou uhum, ganhando. Não tá ficando tudo na clínica, né? uhum, E a gente também, né, errava muito nisso. uhum, Vou dar um exemplo aqui, pessoal, porque hoje muitos de vocês me tomam como referência de vocês. Mas eu errei uhum, muito e erro em muitas coisas até hoje. Então, assim, eu gosto muito de ser transparente e sincero para que vocês se espelhem na gente, para que vocês entendam que a gente também, que está aqui já numa carreira mais consolidada, mais sólida, que já tem um tempo aqui na correria, mas a gente também passou por tudo isso que talvez vocês passam hoje. O importante é buscar conhecimento. E uma das coisas que eu não fazia era receber o meu salário. Então, meu uhum, dinheiro ficava todo para a clínica, tudo que eu recebia ficava para a clínica. Aí, quando eu queria fazer alguma coisinha, eu via se sobrava um dinheiro e pegava para mim, né? uhum, Hoje, a minha cabeça ela é muito mais como empresário. Então, hoje eu entendo que a minha clínica é uma empresa. E eu fiz um investimento que visiona a lucratividade. uhum, E é como você sempre diz, que o ideal é que a gente tenha de lucratividade final de pelo menos 25 a 30%, né? uhum, Então, esses 25 a 30% eu recebo como empresário. Eu preciso receber. uhum. Mas eu também preciso ganhar pelos meus atendimentos. Ainda não está completamente assim, né? Lá na minha clínica, Vou mas contar por quê. A cabeça dele, gente, é 1 milhão, é ideia o tempo todo, novos projetos, e onde ele encosta é sucesso e boa demais, mas ele dá um pouquinho de trabalho. É igual a gente estava conversando, né, doutor? Tem muitos donos de clínica que os funcionários estão indo para os Estados Unidos e eles estão trabalhando em casa. Acontece exatamente. muito isso. E a gente começa a perceber por quê. Ó, essa semana mesmo eu peguei
uma clínica, a gente estava trabalhando nela, estava pagando 70% pro profissional. Então, a gente fez os cálculos. Então, cada atendimento, o dono estava desembolsando, estava pagando seu próprio dinheiro para poder fazer aquele atendimento. Ou, às vezes, o dono atende, para quê? Para pegar o dinheiro dele e mandar para a equipe. Então, a equipe, como os pagamentos não comporta, né, o que foi decidido de comissão, ele acaba trabalhando para sustentar a equipe. Sim. Até mesmo tem casos, se trabalhar sozinho, teria uma rentabilidade maior. Então, assim, por quê? Porque não foi calculado, não foi analisado o quanto que ele poderia pagar para esse profissional. Sim. E o porquê? Se você paga para toda a equipe, mesmo sendo dono da clínica, por que você não soma o seu cálculo, né? Então, hoje eu até falei com a Bruna agora nos últimos meses, não sei se ela comentou com você, mas que a Bruna trabalha com a Vivi, pessoal, e eu falei com ela, Bruna, eu quero a partir de agora entender o quanto exatamente que eu vou ganhar. Como CEO da empresa, porque eu tô ali quebrando a cabeça diariamente, tomando decisões, contrata gente, manda o funcionário embora porque às vezes não tá cumprindo todo aquele papel que a gente quer. Isso tudo gera um esforço grande. Então eu quero ganhar para isso. Eu sou um empresário, mas eu também sou o CEO da minha clínica. E eu quero ganhar como injetor. Então a gente tá somando ali. Primeiro, a gente usa muito meu Instagram para atrair pacientes. Eu coloquei um valor que seria para contratar como embaixador o meu Instagram. Perfeito. Então, eu coloquei aquele valor e me contratei como embaixador da minha clínica. Segundo valor que eu ganho, como CEO da minha clínica. Então, a clínica é minha, mas e se eu não puder mais ser o embaixador dela? Eu sei o valor que eu poderia contratar alguém. E se eu não puder mais controlar tudo ali, ou se eu não quiser mais chamar um gerente, quanto que ele precisa ganhar? É o quanto eu ganho hoje. E eu, como injetor, ganho outro valor. Então, acho que a gente começa a entender um pouquinho da empresa, do que está acontecendo de forma geral, para evitar essa questão, né? De ficar pegando dinheiro da empresa para ir para o particular, ou às vezes pegando dinheiro do particular para ir para a empresa, e aí às vezes sem conseguir ter uma qualidade de vida legal, né? Exatamente. E Vivi, esses profissionais que têm essas falhas, e comum, porque eu acho que todo mundo tem, né, na verdade, porque a gente não aprende isso, e a gente que tenta quebrar a cabeça sozinho, além de não entender, mas quais você acha que são as principais consequências a longo prazo dessa pessoa que não se organiza? Ah, então, doutor, porque assim, ela vai trabalhar, às vezes a gente, igual eu comentei, né, pega casos que vai trabalhar 10 anos, né, tendo um valor ali que poderia não tem como se sustentar, ou muitas vezes vive atrás de empréstimo e vai se embolando. A gente fala que o psicológico, a gente trabalha muito com o psicológico de cada cliente, porque assim, é complicado a gente chegar numa situação dessa, né, para conseguir ir ajudando. Muitas vezes você tem que trabalhar para dar conta para todo mundo, começar tudo do zero, ou começar aos poucos a mudança, né, para poder ter uma lucratividade. A gente fala hoje em lucratividade saudável, né, acima de 30%, né, e, assim, uma lucratividade alta a gente considera acima de 40%. Então, assim, deu alta acima dos 40%, né? Mas o mínimo é a gente trabalhar em 30%, porque a gente pensa, vou ter um faturamento de 100 mil, né? Então, pelo menos sobrar os 30 mil por mês. Isso te sobra, pessoal. Isso não é o que tá lá na conta, tá? Que você pagando tudo, é a sobra. Seu pagamento. Exatamente, que é para fazer a distribuição, fazer investimento. E Vivi, assim, vamos dar alguma dica que você acha importante para quem tá dessa forma toda embolada, tá com todas as contas aí que acaba não tendo essa organização financeira, mas com esse podcast as pessoas acabaram dando um alerta de, opa, preciso olhar como tá minha empresa. O que você dá de dica prática para as pessoas começarem a olhar? Aquela pessoa que ainda não tem condições de contratar uma Financlinic, por exemplo, que muda toda a vida da pessoa, mas ela ainda está no início dessa transição. O que você aconselha ela a pegar, parar? E, primeiramente, eu já dei uma dica aqui, precisa parar e olhar, né? Então, gente, parem de se matar de atender e parem de ficar só sentado a bunda na cadeira do mocho. Você tem uma empresa, você tem uma clínica. Então, tire pelo menos uma manhã da semana para parar e olhar para suas coisas. Mas o que essa pessoa precisa olhar inicialmente? Tá, então assim, inicialmente ela tem que controlar o caixa, que é fundamental todos os dias. Vai somar o valor desses caixas, vai anotar todas as despesas, vai analisar o percentual, tá? Percentual, o quanto que eu vou pagar pro profissional? Isso vai estar incluso na aula de precificação. Então, assim... inclusive, pessoal... Isso, vamos ter que falar disso. Pessoal aí. O doutor aqui, nós preparamos uma surpresa para vocês, né? Para vocês terem uma clínica saudável. Nós temos a precificação. A gente tem uma planilha que vocês vão conseguir alimentar ela. Vai estar disponível na plataforma do doutor. E vocês vão estar conseguindo alimentar e verificar se o preço está adequado, se não está, e o quanto vocês vão gastar pro profissional. Isso aí já vai ajudar 90%. Gente, eu fiquei chocado. Quando ela falou, eu falei, Vivi, não tem algum brindezinho, alguma coisa para dar pra galera lá da plataforma?
E aí ela me deu a tabela dela. Gente, eu acompanhei a construção dessa tabela e é muito completa e ela ajuda demais. E a Vivi montou tudo com tanto carinho e ela nos presenteou. Então, obrigado, Vivi, por esse presente gigantesco. A Vivi vai dar uma aula lá explicando como precificar e vai deixar a tabela para vocês que estão começando a mudar essa visão de profissional para empresário, né? Consigam fazer aí uma precificação bacana já. Isso aí. Tem muita gente que dentista tem pavor de número, né? Aí dá para contratar a Financlinic, mas tem muitos dentistas também que gostam de detalhe, anotar. Então vocês vão estar conseguindo fazer sozinho para aumentar a lucratividade. É isso. Então você acha que a primeira coisa é parar, olhar e fazer balanço de caixa, né? O que Isso, entrou e o que teve de custo. Uhum. E o que é custo? O que a pessoa considera custo do dia? Tá, então forma vamos geral. lá. A gente fala assim, despesas fixas, né? Então, o que é uma despesa fixa? É o faturamento comportar, o meu aluguel. Então, assim, aqui que é a despesa fixa? É a luz, a água, o telefone. Hoje a gente tem uma média de 10% para falar que é saudável, né? Referente ao faturamento. Isso quem tá falando somos nós, pela experiência de todas as clínicas atendidas, né? Aí nós temos as despesas variáveis. Então, vamos lá, vamos gastar 5%. O que é variável? Fora do que é fixo, é gasto extra. Então, eu vou anotando tudo isso. É o café, a diarista precisou chamar, é o motoboy. Então, tudo isso a gente tem de gasto extra. Quando Eu soma... duvido quantos de vocês aí somam um cafezinho. Aí a gente até falar um faturamento hoje vou dar um exemplo, 100 mil reais. Então, 4% às vezes acaba utilizando ali para despesa variável. Tem gente que tá gastando 10, 15, então vamos avaliar o que está acontecendo. O valor dos salários, então vamos analisar também o dos executores principal, que vocês vão pegar lá na tabela de precificação para ver se está saudável ou não. Imposto também, conversar muito, trocar ideia, trocar de contador se precisar. A gente vê porque tem gente que segue uma linha de um sistema que não existe mais. A gente sabe que a lei muda toda hora, todo ano tem coisa nova aí, então é o importante se atualizar com isso também. Inclusive, a gente achou outra brechinha hoje, doutor, lá na sua clínica. A gente vai olhando, a gente vai vendo, né? E, gente, isso é uma construção diária. Como a Vivi tá falando, o tempo inteiro, a todo mês que a gente para analisar, olhar, tem mudanças a se fazer, é um trabalho contínuo, não dá pra parar. Às vezes esse mês tá tudo equilibrado, de repente no mês que vem desequilibra tudo, a gente não entende por quê. Vai olhar todos os cálculos da Financlinic, a gente vê que as fatias já não estão mais se equilibrando. E tudo tem fatia da pizza, né, Vivi? Isso, Todos os gastos têm uma quantidade saudável, né? Exatamente. Fala pra gente mais ou menos aí o que é saudável pra essa galera que ainda não contratou vocês. Então, vamos lá. A gente falou de despesa fixa, variável, salários, né? Então, a gente fala que o salário tem que ser 20%. O marketing a gente gosta que gasta, é o que a gente não reclama e fala gasta mais, né? Que a gente vê que dá resultado se você pegar uma empresa boa e investir certinho, né, doutor? A gente sabe que dá. Então, a gente fala que de 8% a 10% tem clínica que comporta. Então, quanto mais a gente vê evolução, investiu em marketing, a gente fica retraído, não investe. Então, a gente vê que não tem evolução a clínica. Então, quando falam que gastou naquilo, a gente fica contente no resultado, né? E há outro ponto, doutor, que eu lembrei agora, que um erro também que acontece as clínicas, eu abri minha clínica, o dentista veio atender, o que acontece? Ele veio 2 vezes na semana. Então, assim, acaba que faz o Pix e não sabe que tem um recibo próprio para isso. Então, assim, perante a receita, como que eu vou pagar esse profissional? Eu tenho a folha de pagamento, que é o registrado, que trabalha de segunda a sexta e cumpre hora, demanda. O dentista que vem aqui não cumpre horário, carga horária, né? Não é meu funcionário, então eu tenho que fazer o RPA. O que é isso? Eu tenho que ligar pro contador e falar, tô pagando, vou fazer o Pix. Então tem que vir um recibo, tá? Para ficar a operação quente. Senão eu tô fazendo uma operação fria dentro da empresa, tá? Isso aí é muito importante, que às vezes os profissionais saem pagando e não sabem que tem esse documento para poder estar fazendo, né? Sim. O pagamento seria por nota fiscal, se não faz o RPA, porque ele desconta o imposto e o INSS. E quando vocês encontram a clínica, os profissionais sabem de tudo isso? Eles estão fazendo tudo certinho, normalmente? Não! Não pode falar a verdade, não. E quais as consequências, Vivi, se esse profissional continuar fazendo isso a longo prazo? Então, doutor, porque se ele tá trabalhando irregular, tá com profissional irregular, o profissional, por exemplo, não vai ter renda declarada,
Ele ficou a funcionária, por exemplo, o profissional tá com gravidez. E o que acontece? Poderia ter o auxílio maternidade, não tem. Cada vez que, por exemplo, na minha empresa, eu estou fazendo uma operação fria, vai um sinalzinho lá para a Receita. Então, a gente vai trabalhando que quanto menos informação incorreta para a Receita, melhor fica para a empresa, né? Para ter uma qualidade. Porque a longo prazo pode pagar multa, né? Exatamente, né? Ou até um processo trabalhista, se tiver também. com o enquadrado errado profissional, né? A própria vigilância também vai pedir comprovação, né? E o profissional tá ali sem vínculo nenhum. Sim. Então, as consequências são fortíssimas, pessoal. E a gente não sabe disso, não adianta. E dessa parte financeira, Vivi, o que você vê em relação a pagamento de equipe? Por exemplo, tem uma clínica, vem equipe atender. Quais as melhores formas de pagar esse pessoal? Tem algum percentual específico? Ou cada procedimento é diferente? Ou não paga percentual, paga valor fixo? Então, doutor, a gente vê vários tipos de pagamento, né? Que vários funcionam, mas o nosso preferido é a tabela fixa, né? Então, por exemplo, assim, um Botox, R$1.500, eu vou pagar 200, 250. Então, assim, trabalhar com valor fixo dentro da margem, que me sobra um pouco, aí depois eu consigo trabalhar na lucratividade da empresa. Aí, quando a gente fala em percentual, muitas vezes o resultado não acaba sendo legal. Aí fica aquela sensação de trabalho e não sobra, porque o percentual ali não foi calculado adequadamente. Ou às vezes, eu ajusto o preço ou ajusto a tabela. Então, a gente consegue trabalhar para melhorar isso. E, no caso, um dos erros comuns que eu vejo, eu queria que você desse uma dica, é em relação também a pagar o profissional tudo adiantado, e às vezes o paciente parcelou em várias vezes, aí você já está pagando um percentual mais alto e ainda está pagando à vista o que você vai receber em meses. O que você diz aí pra galera em relação ao que você pega na prática em relação a isso? Doutor, na prática, 99% trabalha assim. É até difícil controlar. Você pega a clínica, controlar as 10 parcelas, né? A gente tem cliente assim. Mas, assim, o que é ideal, então? A gente trabalhar com uma entrada. A entrada é para isso. Então, vocês vão pedir a entrada para quê? Para pagar o material e para pagar o dentista. Então, depois vocês ficam com a parcela, que é o que fica correto, né? A gente trabalha hoje, por exemplo, tem clínicas que a gente fala que tá muito bem, que tá com Pix de 70% de entrada. E o que é isso? É a abordagem de quem tá recebendo. Caraca, o sonho de toda a clínica, 70%. Hoje eu peguei uma com 5%, então a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Tem muitas vezes a secretária tá lá para receber, já pega e mostra a máquina do cartão, tá aqui, você quer fazer em quantas vezes? Então, não. Assim, é o jeito tratamento da abordagem que você consegue a saúde financeira dentro da empresa. A gente vai trazer pessoas aqui para falar também sobre essa questão de gestão de equipe, tá, gente? Que isso muda completamente os resultados. Então, quem tá vendendo para você na clínica muda o resultado. Quem tá oferecendo ali a forma de pagamento muda o resultado. E dá para dar descontos também, né? Em relação à vista. Porque assim, se você parcelar, a quantidade de juros que você vai pagar é bem mais alta. Além do mais, você vai pagar o profissional à vista no que você vai receber parcelado. Então, tudo isso vai somando, então você consegue trabalhar mais descontos, né? Tem algum valor, algum percentual de desconto que você acha que pode falar aí de forma mais saudável para trabalhar no Pix? A gente não posso abrir agora, doutor, porque a gente faz o cálculo em cima da margem da máquina também, tá? Sim. Para poder falar o valor. Mas normalmente acaba sendo de 5 a 10%, acaba dando esse desconto. Sim. Para poder incentivar o paciente, né? Tem que calcular, no caso, então, pela máquina do profissional. Isso, a gente vê a partir da precificação, a gente vê o quanto economiza e no pagamento à vista e consegue ver a margem. Pra ver do Pix, né? Por isso que é muito importante a precificação. Quantos por cento eu ganho nesse serviço? Limpeza, por exemplo, é 0%. Mas a minha harmonização, altamente lucrativa. Eu tô com 60%, então eu posso dar de desconto 10, 15%, fazer uma campanha de 20%. Tem gente que faz campanha, já peguei atendimento de resina, um exemplo, né? Eu vou fazer uma campanha com 20% de desconto. Não deu os 20% de desconto. Então, assim, não dava. Então, acabou trabalhando negativo com a campanha para o mês inteiro, né? Então, isso é muito importante. E aí, depois que você lançou a campanha, você descobre isso, como é que você vai voltar atrás, né? Aí, o paciente acaba ficando chateado, né? Então, tem que manter. Mas é exatamente isso. E esses dados, essa importância da visualização, ela muda completamente o jogo. Esses muitos alunos que a gente tem conversado, Vivi, que a gente formou aí ao longo desses anos,
que eu percebo? A grande dificuldade é a falta de gestão financeira, então faz com que a vida financeira fique ruim, fica muito alto, muito dependente, não consegue ter aquilo que quer, não consegue fazer um curso, que é para Uhum, evolução profissional, uhum, e também pelo tempo. Então, às vezes, o profissional, para ele conseguir dar o break-even ali, para ele conseguir fechar a conta do negócio, ele tem que trabalhar tanto que ele não consegue ter liberdade de tempo. Então, ele até consegue ter o dinheiro ali, pagar as contas e fazer algo legal, mas se uhum, ele parar de trabalhar um pouquinho, ele já não consegue, já desestabiliza tudo. E eu acho que a grande dificuldade, grande meta de vida que a gente tem é equilibrar, né, os pilares. uhum. Então a gente ter uma mente saudável, a gente conseguir sair para fazer nosso exercício físico, conseguir sair. É uma dificuldade minha, né? Você sabe Uhum, disso. eu sei. Eu tô falando aqui para vocês, pessoal, mas eu amo trabalhar, eu sou workaholic total. A gente tá aqui, ó, 9h45 da noite, gravando, porque eu amo fazer isso aqui. Então eu tenho que me policiar para parar. Mas eu acho que a grande questão de vida de todo Uhum, mundo é como ter dinheiro suficiente para viver uma vida boa, mas ter tempo de qualidade. E eu acho que a Financlinic traz isso muito para mim. uhum, Então, depois que eu conheci vocês, e, gente, não uhum. tô rasgando a seda por propaganda ou porque ela tá aqui na minha frente, não. É que realmente mudou minha vida. Porque antes de conhecer a Financlinic era uma bagunça. Então entrava muito dinheiro, mas era tudo bagunçado. Ia pegando dinheiro da conta, porque esse mês entrou bastante. Então eu posso gastar um monte, ia viajar, e depois no mês seguinte tinha boleto, aí entrava pouco dinheiro. Então, assim, ó, era uma bagunça. E depois disso. A Vivi entrou realmente fazendo toda a organização, tudo muito bonitinho. Ela entrega todas as fatias nos percentuais saudáveis e no vermelho o que está passando do ponto. Então, no mês seguinte, elas ligam alerta, não sou nem eu, tá? Elas mandam um relatório desse tamanho aqui, mas elas ainda mandam o que tem de alerta. Mesmo se você não lê o relatório, você lê o alerta. Que ela vai falar: olha, doutor, gastou demais aqui com equipe, com funcionário. Ou, doutor, ó, gastou demais aqui com equipamento, com produtos. Então a gente consegue equilibrar mês a mês, né? Uhum, E eu acho que é um trabalho constante, né, Vivi? Não dá pra uhum. parar. Exatamente. A rotina financeira, doutor, a gente demora horas por dia, né? Porque assim, confere caixa, tantos pacientes por dia. Então a gente faz a conferência paciente por paciente. Vamos fazer o pagamento do dia. Vamos anotar o que é as tarifas, vamos conciliar o cartão. Então, assim, a nossa rotina financeira são horas. Então, assim, pro profissional da saúde fazer isso é complicado, né? Por isso que a gente fala para deixar na mão do especialista, porque aí é o dia todo que a gente gosta de número, de somar, de ficar ali atrás do computador digitando, né? Para depois a gente passar um resultado legal ali para ver o que pode melhorar. Em primeiro lugar, a gente não tem habilidade, a gente não estudou pra isso. A gente estudou Uhum, pra ser técnico. Então a gente ainda leva muito mais tempo que vocês pra fazer errado, que uhum, vocês fazem certinho. uhum, Então, eu acho que é muito essa questão do delegar, porque uhum. nós Perfeito. entramos no consultório, a gente quer ser tudo, a gente quer ser o profissional que faz o procedimento, a gente quer ser a secretária, a gente quer ser o auxiliar, a gente quer ser o zelador, a gente quer ser o financeiro, quer ser tudo. Uhum, Então a gente tem que começar a parar para pensar e delegar para quem realmente sabe do assunto para que faça bem feito. E é uhum, assim que a gente consegue ter um equilíbrio. E é engraçado, porque assim, eu acho que é uma questão do brasileiro, né, Vivi? A gente não cresce sabendo de finanças. uhum, Eu não me lembro da minha mãe, meu pai, e assim, eles também cresceram assim, então, né, ninguém é culpado disso. uhum, Mas o brasileiro ele não aprende finanças na infância. E aí, quando a gente cresce, a gente se depara com um monte de número, a gente não sabe economizar, não sabe fazer nada. uhum, Eu acho que vem muito de crenças, né, da vida das pessoas, né, de forma uhum. geral. Vive, e me conta um pouquinho assim, ó, a pessoa que ela contrata a Financlinic, o que que ela recebe na mão? O que você pode ajudar ela de forma geral? Então tá, eu vou começar aqui, doutor, quando é feita a contratação, né? Então, assim, a gente abre um grupo no WhatsApp, que é com os donos da clínica, e a gente abre um grupo com as secretárias, tá? E por que que funciona esse grupo? Elas vão estar lançando todos os dias os pacientes que entrou lá. Então, fechou o caixa, vai estar mandando para nós. O que que a gente já aconteceu de pegar caso? Por exemplo, a secretária anotava lá que era cartão, e pegou o dinheiro e levou para casa. Infelizmente já aconteceu isso, tá? A gente depara com E isso é muito também. comum, né? A É gente muito, escuta muito isso. infelizmente, é uma dor de muitas clínicas. Então, assim, é importantíssimo a conciliação bancária. O Pix, agendamento falso também, a gente já pegou.
Aí você fala, meu Deus, não acredito, era falso, né? Então, assim, Como que é o agendamento falso? o agendamento falso, você consegue não pagar na hora e consegue agendar. Ou às vezes é comprovante falso Agenda mesmo. o Pix, Isso, fala agenda, que entrou depois e a cancela. pessoa devolve o dinheiro e... Ah, entendi. Uhum. Essa semana a gente pegou um caso, era um paciente, antes de chegar no local, ela fazia o Pix. Aí ela marcava depois de uma semana, chegava lá e falava que estava pago. Então, passava batido isso aí, né? Então, por isso é importante conferência. Então, assim, elas mandaram lá no caixa, então, assim, vai ter o fechamento do dia. Até os donos começam a criar a rotina de dar uma espiadinha, porque antes não tinha o costume de ver quanto vendeu no dia, né? Porque eles já vão ter uma noção quanto tem que ganhar no dia, né? Quanto que tem que faturar. Então, assim, importante o fechamento do caixa, conciliar certinho, a gente confere tudo e depois a gente faz os pagamentos. Então, chegou o boleto ali, vai acessar o grupo, vai estar, chegou tal mercadoria, então mandou o boleto e a nota fiscal. A gente vai estar realizando o pagamento, o agendamento, emitindo o comprovante, vai estar agendando tudo, organizando para o contador. Então, a gente faz reunião com o contador, vê como é que ele trabalha, dá a sugestão e vai organizar de acordo com o que é o contador contratado da clínica. Então, assim, fez todos os pagamentos, a gente fez conciliação do banco, vê se está tudo batendo, deixou tudo organizado. Fechou o mês, a gente marca uma reunião mensal, demonstrando o que entrou, o que saiu, quanto eu tive de lucro, quanto eu poderia ter tirado, quanto que eu tirei a mais, né? Então, assim, acontece muito disso. E a gente vai dando as sugestões ali, tá? Então, toda essa rotina de horas diárias de financeiro, a gente põe em prática e faz mesmo, né? Eu até falo, eu não gosto de dar consultoria, porque, assim, a consultoria fala, doutor, faz isso. Chega, você acha que o doutor vai ter tempo? Não vai, a gente vai lá, ensina, explica, mas não. Então, assim, desde que a gente faz conciliação, faz o lançamento, faz toda essa parte que demora horas, né? Para poder ter tudo controladinho, centavo por centavo. E assim, primeira coisa, a gente não tem rotina de fazer isso, então a gente tem que ser muito disciplinado se a gente quiser começar. Uhum. Segundo, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Uhum. Terceiro, a gente não sabe fazer tudo isso. Então, o tempo que você gasta para aprender tudo isso, tendo alguém que pode já estar fazendo, que é especializado, eu acho que não tem muito motivo. Eu acho que a única coisa que faz as pessoas ainda travarem um pouco de contratar alguém especializado para fazer esse tipo de coisa é crença limitante. Porque acaba que você está usando muito mais tempo que você poderia estar atendendo e lucrando muito mais e pagando um valor de mensalidade para quem é especializado nisso fazer muito melhor e muito mais rápido. Outra coisa que eu gosto muito, Vivi, do que vocês fazem é a questão do retroativo. Então, por exemplo, quero comprar um apartamento, Vivi, daqui 2 anos de 2 milhões de reais. Então, o que eu preciso começar a pensar na vida hoje de economias, de lucratividade, onde eu preciso estar, para a gente colocar meta para eu daqui 2 anos comprar esse apartamento de 2 milhões, né? Então, é muito legal a forma que vocês lidam com tudo. Bom, pessoal, só tenho a agradecer aqui a Vivi desses anos que ela ficou dentro da minha vida. A Vivi arrumou muita coisa, a gente passou por muitas coisas juntos. Todos os projetos que vocês me acompanharam aí nesses longos anos, projetos de cursos, um café, que eu já tive um café, a clínica lá de Corbélia já, né? De Corbélia você está cuidando, né? Uma cidade do interior do Paraná, Cascavel, aqui em São Paulo, Academia da Face, a franqueadora da Academia da Face. O que mais, Vivi? Eu acho tudo. Todos os projetos. Todos os projetos que vocês imaginarem, tinha o dedinho financeiro da Vivi, porque a gente não sabe fazer isso. E quando a gente se mete a fazer, a gente faz de uma forma muito errada. Aí quando a gente vai ver, o bolo já tá grande, a gente não consegue mais voltar atrás, né? Bom, pessoal, vamos ver se eu sou um aluno aplicado. Vamos lá. E tudo isso que eu vou falar para vocês agora, eu aprendi com a Financlinic, mas eu comecei a ter muito mais experiência, assim, mesmo hoje sabendo fazer, eu prefiro não fazer, tá? Eu pago eles porque realmente eles fazem muito melhor e economiza muito meu tempo. Mas para você aí que está começando a carreira, ainda não tem condições, eu quero dar uma dica que realmente faça sentido para você. Então, se você olhou esse vídeo e tá achando que você está fazendo todas essas atitudes que a gente falou que é errado, tá começando a seguir por esse caminho que não é legal, o que eu aconselho? Primeira coisa, conferência de caixa todos os dias no final do dia. Então, no final do dia, vai lá junto com a sua secretária, né, Vivi? Pega o caixa, vê quantos pacientes foram agendados, quantos pacientes entraram na clínica, quantos fecharam o orçamento, quanto entrou. Dos orçamentos que não fecharam, entenda por que não fechou. E faça um downsell ali, tenta
manter esses pacientes em contato, dá uma olhadinha. Será que eu posso ligar para esse paciente daqui 2, 3 dias para tentar trazer ele de volta, já que ele não fechou orçamento hoje? Só isso já vai melhorar muito a rotina de vocês, tá? Depois que você tiver essa rotina de fazer isso todos os dias, pare uma manhã na sua semana. Cara, uma manhã não vai mudar o seu faturamento consultório. Então, não seja desesperado que uma manhã vai mudar tudo, que não vai. Coloque esses pacientes ali na hora do almoço, no final do dia, se você quer atender. E olhe todo esse cálculo que você teve ali da entrada e saída. Então, o que saiu naquela semana? Quanto você poderia economizar? Quais pacientes você pode reativar? Esqueci alguma coisa, Vivi? Para quem está Não, iniciando. é isso mesmo, doutor. Sobre referente aos pagamentos, né, para controlar certinho, a planilha que vai estar disponível no seu curso gratuito vai ter que ter um acompanhamento de despesas. Então, assim, se eu não tenho um acompanhamento de 3 meses de despesa, eu não vou conseguir fazer minha precificação. Então, por isso é importante anotar tudo, porque dentro da precificação vai ter todas as despesas, né? Então, igual a gente falou, quanto que eu gastei com cafezinho, quanto que eu gastei com material de limpeza, tem que estar tudo muito organizado, porque a gente tira uma média do que está acontecendo em 3 meses, né? Para poder fazer a tabela ali de precificação, para saber a margem de lucro, quanto que eu vou ganhar. Então, isso é bem importante, né? Igual o doutor falou, comecem a fazer e vamos ter um histórico ali para a gente conseguir começar a organizar esse consultório. Pessoal. Então, comecem, tá? Faça isso aos pouquinhos, que vocês vão ver a trabalheira que dá, primeiramente, então daqui a pouco vocês não vão mais querer fazer, só que vocês vão conseguir já começar a entender como aumentar a lucratividade, tá? Aumentando a lucratividade, daqui a pouco vocês têm condições de contratar uma empresa que faça sentido para ajudar vocês no consultório. Afinal, a gente é especialista em fazer procedimento, tá? A gente não estudou para ser contador, para ser todos os outros profissões que existem dentro da, né? Foi. Vivi, para finalizar, vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, porque faz muito sentido e é importante a gente entender a cabeça das pessoas nesse mundo. O que é estética para você e qual a importância da estética aí na sua vida? A estética para mim é autoestima. Eu sou completamente apaixonado pela estética e o doutor que me transformou, então eu sou prova viva disso. E assim, para mim é autoestima elevado. Nossa, eu não sei nem explicação, eu sou completamente apaixonada pela estética. E por isso até mesmo que a gente trabalha com a parte, né, financeira. Vivi, muito obrigado. Foi muito, muito bom ter você aqui. Gente, eu tive que insistir, viu? Porque ela não queria vir. Eu sou acostumada a conversar muito, porque eu gosto de número, gente. Eu gosto de sentar e calcular. Ela não gosta da câmera. Estou muito feliz por ter você aqui. Primeiro pelo carinho todo que eu tenho por você de tantos anos. A gente começou trabalhando juntos, viramos amigos. E a gente já passou por poucas e boas, tanto de vida pessoal, de vida profissional. E a gente ali sempre um do lado do outro, sempre tentando se apoiar, por mais que estava longe, passava tempo sem se falar, mas eu sei que você é uma pessoa que eu sempre posso contar, então obrigado, é muito especial ter você aqui hoje, viu? Gratidão, doutor, eu tô sem palavras e obrigado por tudo que você fez por nós e por estar aí acompanhando, por toda a confiança, por todo o carinho, é inexplicável, viu? Muito obrigada, gratidão. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui com mais um WAcast e hoje a gente conversou um pouco sobre a saúde financeira das clínicas. Então, vocês aprenderam um pouquinho sobre a importância de parar um pouquinho, sair com a bunda do mocho, sentar no escritório e entender um pouco seu faturamento, seus custos, seus gastos, seus percentuais de pagamento de equipe, de precificação. Então, todas essas áreas são muito importantes para que a gente tenha uma saúde dentro do consultório, tá? De forma geral. E lá dentro da plataforma WA Sculptors, teremos a planilha toda da Vivi para vocês fazerem a precificação de vocês. Gente, está muito completa, é o que ela faz para todos os mentorados aí, assessorados dela. Então, tá muito completo, tá lá disponível, é só ir lá e baixar e comecem a cuidar da vida financeira do consultório de vocês, que vai fazer toda a diferença. Vocês vão me agradecer, me escutem. Fiquem por aí e até o próximo WAcast.